Quando eu cheguei aqui no Brasil, a primeira dificuldade que eu enfrentei foi a língua, porque eu cheguei sabendo nada de português, nem como falar oi. Eu tive que me virar, aprendi tudo sozinho, mas graças a Deus tudo deu certo. E as expectativas vão ser ter, claro, quando você sai de um lugar para outro, porque a vida do ser humano é sempre buscar as melhores condições. Aí a ideia era encontrar uma melhor condições de vida, estudar, talvez trabalhar, ter uma casa, um carro, uma situação boa. Infelizmente não é isso que encontrei. Parece que foi uma continuidade da mesma vida, porque sendo estudante nunca foi fácil. Estudante, acordar de manhã, pegar um ônibus coletivo, essas coisas tudo, é difícil, mas graças a Deus tá indo bem, tá dando certo também. E em relação às cotas no Brasil, pessoalmente tenho duas opiniões para mim. De um lado é bom, do outro lado para mim não é bom. Porque o lado que eu digo que é bom é porque eu vejo tem muitas vidas das pessoas sendo mudadas pelas cotas. Uma pessoa que não tinha nada, que não tinha esperança, e hoje ele conseguiu uma faculdade e conseguiu um concurso e está trabalhando e está bom de vida. Esse aqui é um lado positivo nisso, mas nem 100% dá certo, porque o lado negativo disso, eu vejo pessoa que entra na faculdade, que consegue vaga na faculdade. Por exemplo, na minha área que eu trabalho, como sou engenheiro, vejo estudante que entra na aula fazendo cálculo 1 e não consegue nem derivar uma função, nem sabe como é que varia uma função. E quando você vai para entender o porquê que é daquilo, você vê que geralmente são pessoas que saem do ensino das escolas públicas, onde a educação não é boa, quer dizer, não dá muita ênfase. Mas você vê que, mas como é que ele conseguia entrar na faculdade? Parece que foi um sorte, porque a cota privilegiou ele para poder acessar na faculdade. Eu digo que isso não é bom porque ele saiu de uma escola que a estrutura não é boa, a educação é fraca, e mesmo assim parece como privilegiou ele para poder acessar na faculdade. A minha solução seria o quê? Talvez o governo desse melhores condições para eles no ensino médio, colocar eles num bom ensino, como se fosse numa escola privada, e depois deixar ele competir com outros para poder acessar na faculdade. Isso seria um bom jeito para mim, porque lá você tem certeza que ele tem um conhecimento igual todo mundo, e ele pode fazer o vestibular e passar como todo mundo e estudar tranquilo. Quer dizer, o governo tem que melhorar mais as condições de ensino, né, na rede pública, colocar um professor, colocar estrutura, as materiais, colocar essa estrutura para eles terem um conhecimento como todo mundo, quer dizer, e aí que você pode julgar a pessoa segundo as suas capacidades, e não colocar cota que para mim seria como uma bota. Ele não conseguiu um bom ensino, ele entra na faculdade, ele não consegue se formar, ele é jubilado e sai fora. O que isso resolve? Resolve nada. Quer dizer, tem que colocar todo mundo nas mesmas condições e julgar ele segundo suas capacidades. É isso minha